Vamos e... Hoje o programa tá dinâmico. Tá. Posso colocar uma apresentação? Ela tá espetacular. Pode Edição colocar. do Esquilinho tá muito legal. Então Nosso vamos lá, convidado a partir de Esquilinho agora. Editor. Vai lá. Nosso convidado agora. No programa de hoje teremos gente da realeza, descendente direto de Dom Pedro. Eu juro promover a liberdade do Brasil. Ele é empresário, deputado federal por São Paulo, criador do movimento Acorda Brasil e também escritor. Apesar do momento atual no Brasil, acho que o momento atual do Brasil... Com vocês, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Um grande abraço, não desmobilizem. Aí está, o nosso convidado de hoje. Tudo bem? Tudo bom? Como é que está? Por favor. Por favor. E aí? Muito bem. Ele é muito elegante. Muito elegante, elegância. Muito fino, realeza. Isso. Como é que você está? Tranquilo? Obrigado, tô muito agora bem. está lá em Brasília. Estou em Brasília. Assumiu agora Como é que tá lá o clima? Bom não tá. Bom não tá. Tava bom. O que a gente tem de bom? Acho que a oposição está se formando, então a gente tem mais deputado que vê a importância de uma oposição. O ruim é que você tem vários ministérios diuturnamente fazendo enormes besteiras e você precisa de uma oposição ainda maior e muito mais bem organizada. Então é uma enxurrada de besteira que está vindo do governo, de todos os frontes, fronte econômico, político, social. Então você precisa de uma organização à altura desse desafio. A gente não está lá ainda, mas estamos chegando mais perto. Então eu diria que esse é o diagnóstico agora. Talvez semana que vem a gente está evoluindo. Toda semana a gente está evoluindo. O que já é um grande salto do que existia em 2018. Em 2018 você tinha uma oposição, deputados que vinham aí com uma proposta nova, conservadora, liberal, e isso, só que eles agiam individualmente. E agora, por força maior, a gente precisa agir como grupo, o que é um desafio. A direita no mundo inteiro é sempre individualista, né? Então, o deputado, essa é a questão que todo mundo fica discutindo na internet, acho que desde 2014. Quando é que a direita vai se unir, vai se organizar para ter uma oposição? Isso está acontecendo, então, no Congresso? Está acontecendo toda semana agora. O rigor é muito... eu acho que a situação se força em cima dos deputados. Mesmo aqueles que estão de primeiro mandato, estão entrando agora, têm uma visibilidade individual bem alta, não precisam de máquina pública, ou de alguém, de partido, de máquina ou de mídia, para serem relevantes na sua formação de opinião. Esses estão vendo também que, se eu não agir em grupo, tudo que eu estou fazendo aqui é fugaz. É jogar para a minha plateia, e a plateia já está ficando esperta. Eu vejo que, até pelos comentários, a cobrança em cima de mim, dos outros deputados, não tem essa coisa de deputado herói, que eu fui lá, fiz acontecer, prendi e arrebentei. Não tem isso. O deputado, sozinho, ele não faz nada. É só em grupo que ele consegue lograr sucesso. É o partido, né? É o partido, exato, é uma organização. Eu diria que tem que ter muito mais do que só o grupo de deputados. Você tem que ter o deputado que aperta lá o botão, que se mobiliza, que pule o discurso perante os outros deputados, convence outros. Mas você precisa ter um partido que articula com os outros partidos, com a mídia e também ativistas que estão vinculados com os deputados e com o partido. Então você precisa de uma escadinha vertical, que é o que a esquerda tem. A esquerda tem uma verticalização completa dos deputados com o seu partido e com a sua militância. Na questão da direita não tem isso. A militância é individual, o partido é um partido de aluguel, que não tem necessariamente uma função a não ser... Que é o centrão, né? É o centrão. Eles falam que é o centrão. É o centrão. Então, mas eu vejo que a situação é a seguinte, a opinião pública está muito evoluída. Então a cobrança está muito alta. E o risco de não cobrar também é alto. Então a população tem um incentivo para cobrar, os deputados têm um incentivo da cobrança para se mobilizar em conjunto, e o partido, que é no meu caso o PL, também está vendo isso. Está vendo, olha, peraí, tem uma opinião pública aqui vasta, profunda, e que está aí para ficar. Esse pessoal não vai para lugar nenhum. E querem cobrar, os deputados querem um partido à altura. Mas a população, você tem um movimento Acorda Brasil, você não acha que a população já está cansada? Como é que participa do seu movimento e o que a população tem que fazer? Olha, o gigante acordou. A cobrança individual nos deputados é fundamental. Isso continue. Agora, precisa continuar também e extrapolar para o centrão, né? Os deputados que não necessariamente
são deputados de opinião como eu, né? Que tem visibilidade, tem opinião, etc. Tem deputados lá que são... Vamos só pontuar aqui a diferença do Centrão Brasil para o Centrão Europa. Que esse fenômeno de Centrão existe só nesses dois contextos. O Centrão Europa, ele é formado por opinião política, né? Não é nem uma extrema direita, nem uma extrema esquerda. O Centrão é um centro-esquerda e um centro-direita. Então eles vão por ideologia. No Brasil, não é nem direita, nem esquerda, não é nem centro-esquerda e nem centro-direita. É dinheiro. Negócio. Isso aí, negócio. É emendas. É acesso, licitação. É cargos, é licitação. Não, esse Centrão precisa morrer. Esse Centrão precisa dar, talvez, aí, a criação de um novo Centrão, que é de fato ideológico. Que pende ou para centro-esquerda ou para centro-direita. Mas não é romantismo seu? Porque nunca teve tão forte de novo o Centrão. Pois é, mas eu acho que a cobrança também nunca teve tão forte. Então, se a cobrança vier a ter o rigor da opinião, porque, lembrando, a esquerda não ganhou as eleições legislativas. Certo. Ela não é majoritária em plenário. Tem bastante gente contra. Tem muito não esquerda lá. Tem a maioria não esquerda. Mas mesmo para presidente, ô Luiz Felipe, pô, foi pau a pau, cara. Foi pau a pau. E a turma da direita parece que sentiu derrotada. Sim. Parece que foi 60, 40, isso. 70, 30, entendeu? Foi pau a pau. Eu acho que esses caras, esses eleitores, que a gente brinca de chamar, que é o afegão médio, é o cara, porque se você pegar lá do PT lá pra trás, 20 anos atrás, esse cara montou um negocinho. Hoje ele já é um meio empresário. Tem muito isso no Brasil. Tem muita pequena empresa e tal. O cara já sacou que é esse cara que vota, que tá fazendo esse voto, que não acredita mais naquele negócio de pegar uma migalha lá, pegar um incentivo. Pegar lá um assistencialismo. Ele já quer quer ele tocar o negocinho dele. Tem muita gente assim. Muita gente assim no Brasil. Isso foi uma mudança que a gente não percebe muito. Eu acho que esses votos é dessa galera. Mas o cara tem você vê a votação, a emenda que deve ter passado lá pro cara votar no, todo mundo tem no um interesse, Lira, no outro. Lógico. Você vê que tem. Mas o Bolsonaro também fez o mesmo esquema, né? Continua. Porque isso aí parte do próprio... Você lembra que eu ia falar que eu tenho a caneta BIC? Vai lá e compra os caras para votar com ele. Aí não vira. Esse é o jogo. Esse ânimo, desânimo da direita, ele é 100% fundamentado nesse problema de centrão aí. A direita se desanimou porque conhece o centrão que tem. Sabe que, poxa, peraí, a maioria é não esquerda. Só que a maioria também se vende. Então é isso que é o grande, eu diria que medo, eu diria que desincentivo para a direita. Ao passo que, por exemplo, Estados Unidos, se eles ganham, se a direita é majoritária, a direita é majoritária. Eles vão fazer uma oposição coesa, contrária ao governo. Aqui o que acontece? Quando você tem uma maioria não esquerda, não significa que você vai ter uma coesão ideológica contra o governo. Significa que o teste vai existir do governo tentar corromper ou comprar, não diria corromper, é uma corrupção branca, né? Você dá cargos, emendas, etc. É uma corrupção branca. Então, você acaba subvertendo o que deveria ser um poder legislativo independente. E o que acontece? Os deputados, em sua maioria, eles não elegem o líder de Câmara, ou seja, o presidente de Câmara, que seja um ideologista que queira fazer, de fato, uma oposição a um governo de esquerda. Eles não elegem isso, eles querem um cara que vai negociar, um cara que vai contemplar, ou seja, um cara que vai vender o legislativo para o executivo, que ali ainda tem orçamento, ali ainda tem uma série de alavancas para comprar o legislativo. E tem deputado que quer isso aí, não quer discussão, não quer briga. Isso. Então, isso aí, na minha opinião, tem que acabar. Esse tipo de deputado, na minha opinião, destrói o sistema legislativo do Brasil. Ao mesmo tempo, as alavancas que o executivo ainda tem para comprar o legislativo também destrói o poder legislativo. Então a gente está com dois problemas sistêmicos aí, onde é que se rompe isso? Com uma opinião pública muito bem formada e também agindo lateralmente. Não adianta você eleger ali o seu deputado que é da oposição, que é o cara que tem opinião, mas você tem que não eleger o cara que vai se vender. Isso é que é o fundamental, agir lateralmente. Então, temos esse desafio. Eu sinto que a galera tá esperando, né? Tá esperando. Você vê, mesmo a imprensa. Não, o povo tá esperando tá na expectativa. O povo tá na expectativa, tá na rua. O cara que votou no Lula falou: será que vai? Falou muita besteira, como disse o Sami, os gatinhos. Os gatinhos arrependidos, desesperados. Mas os gatinhos têm dinheiro, os gatinhos... Exatamente. Tem gatinhos, eles vão para os Estados Unidos. Os gatinhos têm para onde fugir.
Agora, o povo tá meio que esperando, né? Tá com... A esperança a gente sempre tem, né? Que o país vai melhorar e tal. Mas é difícil, né? Com a ficha corrida, a escalação. A eleição do Pacheco, para mim, foi fundamental nesse otimismo e pessimismo. Se ele tivesse não sido eleito, se o Marinho tivesse sido eleito, a gente teria uma chance de ter uma oposição mais séria. Mas com o Pacheco eleito, o que acontece com isso? Algumas armas que o Legislativo teria contra o governo, contra no sentido positivo. Sim. Tá? Do Legislativo, de fazer uma oposição séria, bem calcada aqui em fatos, evidências, verdades. Por exemplo, decreto legislativo. O decreto legislativo é mais importante que o executivo. Então, ele agora está governando por decreto, está colocando vários decretos lá contra armas, uma série de coisas, recriando lá os conselhos populares, que é uma aberração que deslegitimiza praticamente todo o sistema legislativo. Enfim, está fazendo um monte de besteira ali nesse sentido. A gente poderia estar fazendo decretos legislativos, mas tem que ter aprovação da Câmara e do Senado. E claro que no Senado o Pachecão lá já sinalizou que não vai pautar nada disso. Ele vai ser cupincha do governo. Sim. Então pronto, você já ficou sem fazer qualquer decreto legislativo. Então você imagina CPI ou fazer qualquer contraposição às políticas que vêm do governo. Então isso você já perdeu. A questão de emenda constitucional também. Se você tem todo o legislativo cooptado, como foi feito agora, a PEC da transição, que foi um absurdo, a PEC do rombo, ela passou violando... Gostosamente. Ela violou o sistema legislativo. O próprio presidente aí do BNDES, foi uma assinatura ali, passou no jantar. Exatamente. Pra você ver que vocês não mandam nada, bicho. Nada. Exato. Você trabalhou tanto, pediu o votinho, só vai lá apertar botão. Vai apertar o botão e muitas vezes você é atropelado por uma votação simbólica, que o presidente é que define como é que vai ser a votação. Aí para você sair do simbólico, aí tem que ter toda uma mobilização, aí não dá tempo e pronto, vence ele o... O Brasil não tem jeito, viu? Tem o termo Tem, mas a gente tô apontando Também as nuances. Mas a gente usa... O Brasil não tem jeito. Não tem. Pode trazer Acabou. quem você carruagem quiser. Só a monarquia. Eu ia perguntar para o deputado sobre a reforma tributária. Acho que Sim. ele tem uma opinião, pelo menos eu chequei aqui, tem. Sim. E deve vir alguma coisa, a gente não sabe exatamente o que. Como vocês estão se organizando para votar isso? Você tem uma proposta própria? Sim. Que isso talvez seja o que tenha mais tangível que possa ajudar a economia do país. Exato. Porque tem outras coisas, como você mesmo falou, que estão fora da nossa mão. Resta, talvez, a oposição, uma crítica mais contundente. Isso. Olha, essa questão da reforma tributária, na minha opinião, isso não dá muita audiência porque o pessoal não entende, o sistema tributário é complexo, é técnico e tal. Agora, é o que vai mexer na vida de todo mundo. É o que vai definir se a gente é um país escravo e pobre ou rico e livre. É o sistema tributário. É isso que te dá renda, é o que te dá poupança, é o que te garante uma série de benefícios futuros e oportunidades. Então, o sistema tributário do Brasil é uma porcaria, isso tem consenso que a gente tem que mudar ele. Agora, as propostas que o governo defende já morreram no debate legislativo. Tinha duas propostas lá, que era a PEC 110 e a PEC 45. Uma delas vinha do PT, que é a PEC 45, modelos de mais centralização e comando total do sistema tributário. Esse tipo de proposta morreu, né? Não foi adiante, não foi nem a voto nas comissões, exatamente porque não ia ter voto. Eu fiz uma proposta na legislatura passada da PEC 7 de 2020, chamada PEC 007. Ela faz ela adequa o sistema norte-americano ao Brasil, porque a gente é modelado politicamente como os Estados Unidos, estados independentes, cidades independentes, então tem que ter um sistema tributário mais independente também. Isso passou em praticamente todas as comissões. Na última comissão, que é a comissão especial, passou com 100% de aprovação unânime. Está pronto para ser pautado. Mas agora o que o Lira sinalizou? Que não, vamos aqui recriar um grupo de trabalho para discutir. Mas já foi discutido as 3 propostas majoritárias. E tem a do Baleia, né? Do Baleia. Do Baleia 45. Essa já morreu na discussão. Morreu também? Morreu. Então, mas o Bernardo Apic tinha uma das propostas, ele está na equipe da Tebet, salvo engano, que... É a mesma proposta, é regurgitação, é a mesma coisa. Muda alguma coisa, acho que no período na transição. Mas assim, a PEC é destrutiva do sistema político brasileiro. Se você for adotar essas medidas tributárias que o governo quer fazer, você acaba com a federação, com os estados e municípios. Acaba. Você não precisa mais ter prefeito, governador. Você pode comandar, que é o que eu acho que é o que eles querem. Tá bem óbvio isso. Eles querem comandar tudo centralmente. Então eles querem que todos os tributos sejam arrecadados
pelo Receita Federal, pra tanto no nível distribuir. estadual. Depois eles ficam repassando. Aí eu fico pensando, pô, e os precatórios o que que é? Precatório é problema de repasse. O maior volume de precatório são trilhões de problemas de repasse. Então, o governo federal, os governos estaduais, eles não têm uma boa tradição de repasse. E se repassa, é repasse errado. Vai repassar muito mais para um estado que contribuiu menos. Estados que têm algumas deficiências também vão receber menos, deveriam receber mais, ou vice-versa. Então, você tem todo tipo de distorção, corrupção, que é envolvido nessa questão quando você tem um poder central repassando. É isso que a gente tem que se ver livre disso. A nossa proposta vai completamente contrário a isso. Mas, claro, eu estou lutando para botar ela de novo em voga, né? Eles querem atropelar agora, que somos o Poder Executivo, vamos fazer agora, empurrar agora a PEC 45, que já morreu na discussão legislativa. Enfim, nós não temos o Legislativo independente, então temos esse tipo de situação então, mas acontecendo. tem muita coisa ultrapassada, né? Porque você vê aí esse pensamento, esse pensamento bolivariano é um puta atraso de vida, né? Total. É um puta atraso de vida, porque é uma coisa que, porra, você tem que, porra... Já viu que não funciona. Não funciona, essa conversa romantizando aí. Contundentes exemplos históricos que foram ignorados, né? Então, cara, mas dá tristeza isso aí, porque você vê fora, mais uma na vez. gringa... Na gringa, você vê, não, Brasil, agora voltou o Lula, você vê os índios dançando. Aí você fala, não, bicho, não pode. Nós estamos num mundo, porra, esse mundo porra, não pode ficar parado, né, meu? Não pode ser, né? Pô, o Brasil é legal. A gente, o Brasil é legal. Com o Lula, a gente engatou a marcha ré e acelerou. Fica os índios. Tá eu falei, puto, Village People, sabe? Os caras meio fantasiados. Falei, não. E todo mundo acha isso lindo, Exato. né? É porque parece bonito. O mundo acha isso lindo, né? Os caras com os... Puta, eu falei, não pode, bicho. Tem que ser mais moderno, senão a gente não se integra, né? Fica essa coisa... Não sai do lugar. Não sai do lugar. Porra. Aquele cara lá, o Maduro, falando que vai entrar no dinheiro. Né? Ele com aquela farda dele. É a turma que não deu certo, né? Você se junta com a turma que não deu certo. Você vai juntar com esses caras, com a turma que não deu certo. Lógico que vai. Mas sempre foi. Ali ninguém solta a mão de ninguém. Esse pessoal tem mais visão do que fazer como região, como país, do que o próprio Brasil. Qual é o plano do Brasil? Não apareceu até agora. Não, mas não tem. Estamos esperando. É governo atrás de governo. Depois do carnaval. Qual é a visão do Brasil? Ninguém tem visão para o Brasil, não se discute isso. Se discute essas coisas, tem emenda e tal, tem apoiamento desse grupo ou aquele outro grupo. Não fala assim, qual é a missão do Brasil? Qual é a missão do brasileiro? No contexto do século XXI. Vamos se integrar aos países desenvolvidos? O que a gente precisa fazer para se integrar nos países desenvolvidos? Nada disso é discutido. Então, isso que eu diria que é o grande problema. De falta de visão, eu vou até criticar aqui a direita. Né? A direita, eu faço essa piada lá internamente, vou tornar mais público aqui. A gente fala que a esquerda está muito bem organizada, tem uma visão clara do que fazer, só que não tem escrúpulo nenhum. A direita tem só escrúpulo e princípio, está mal organizada, não está unificada. Exato. E enquanto que o Centrão só quer o preço, só quer dinheiro, né? Então você tem essa dinâmica política em que a discussão de país não surge, não brota daí. Então brota de fora do contexto político, brota na sociedade, alguns think tanks aí, o pessoal que vê. Agora, nessa discussão, se você for falar com outros observadores da região, poucos deles são brasileiros. E que estão traçando uma linha correta de para onde o Brasil tem que ir. A maioria é o estrangeiro europeu, norte-americano, até outros latinos. Mas o brasileiro em si não tem assim um pensamento muito claro. Pô, Delari, você muda o programa inteiro e fica me enchendo a paciência. Eu vou fazer um break rapidinho para o Reginaldo. Não para o Delari. Não para o Delari, porque Mesmo o Delari... Reginaldo vem de cavalo. Então vai lá, Reginaldo, por favor. Pode fazer que o papo tá muito bom. A gente continua aqui. Vai lá, Reginaldinho. Boa. Muito bem, a gente continua na TV. Tem uma pergunta muito inteligente, se você me permite. Então, ele pensou muito nessa pergunta. Porque assim, eu não manjo muito de política, tá? Sou um cidadão. A gente vota no candidato numa democracia, mas é um candidato que é imposto pra gente, dentre aquelas oportunidades e opções. Um sistema de prévia, sei lá, que a gente pudesse escolher quais seriam os candidatos e daí escolher, em definitivo, o candidato. Isso é um sonho muito distante? Não seria melhor? Melhoraria as qualidades de candidato? Sim, absolutamente. Acho que você ter prévias te aproxima dos teus candidatos,
abre lembrando, o sistema partidário é que tá. A maioria dos partidos não tem um sistema partidário aberto. Isso. São sistemas partidários fechados, encacicados, né? Eles é que definem. O dono do partido. Dono do partido que vai para a lista. Lembrando agora, eu vou fazer aqui um elogio à esquerda. Os partidos de esquerda são mais bem organizados, têm mais aberturas democráticas dentro deles. Por isso que eles sempre falam em democracia. Democracia é para eles, com a visão deles. Agora, os partidos de centrão e de direita, se é que possa estar nascendo aí, esses ainda precisam se adequar a essa realidade. E lembrando, com essa opinião pública que está majoritariamente, na minha opinião, aí é que eu difiro um pouquinho. Eu não estou vendo a esquerda ainda na rua, tá? A última movimentação de esquerda que eu vi foi em 2016 pelo impeachment da Dilma e maioria lá era tudo mortadela. Então depois de 2016 eu não vi mobilização muito grande. Os canhoteiros? Não vi. Mas não tem mais sindicato? Pois é, então por isso que eu digo, a mobilização espontânea mesmo é pessoal conservador, ou os não esquerda, vamos botar um grupo maior. Os Bolsonaro, né? Não então, mas o cara acha, mas o cara acha, esse que é o negócio da direita também, porque a direita também, ela não, agora vamos fazer a nova direita. Eles acham que vai aparecer um Bolsonaro... Não aparece. Vem aí. Líder como Lula, Bolsonaro... É 1 em 50 anos. É 1 em 50 anos mesmo. Que o cara, esses caras têm a... Eles têm o... É orgânico. Tem a manha, né? Tem a conexão visceral com a população. Exatamente. A população se reflete nesse tipo de liderança e vê o futuro também com esse tipo de pessoa lá no e a demanda mundial é populista. Esse é que é o problema. Por isso que os caras estão com esse negócio antidemocrático e tal. Os caras do esquema, eles estão com medo que apareçam esses líderes líderes populares. Que tem uma força gigantesca e depois o cara coloca, depois ele quer derrubar. Desde a Revolução Francesa, esses caras morrem de medo do povo, bicho. Sim. O povo, quando tá bravo, não mexa com o povo, não é bobo. Tá bravo, o povo bravo, ninguém segura. Concordo. E vocês tocaram num assunto muito interessante. Eu tô adorando o papo. Inclusive, eu bebi muita água, precisava no toalete. Depois da pergunta, se você puder, eu vou muito rápido e vou. Fez uma gracinha. Pergunta e vai embora. Mas, você tava atentando que a direita, né, não tem uma liderança, né? E a gente tem um termo que a gente usa que é pular do cavalo. Você acha que a direita que está na política está pulando do cavalo por conveniência e você consegue ainda enxergar uma liderança forte do Bolsonaro? Ele ainda está movimentando essa direita ou você acha que ele perdeu a força? Olha, tem uma parcela de representantes que foram eleitos nessa segunda onda, né, do Bolsonaro, que de fato vão pular do cavalo, vão falar, não sou disso não, eu quero as minhas emendas, quero meus cargos. Já estão pulando, até uma parcela aí do PL já está pulando, não acho que é a maioria, mas já está acontecendo. Com relação à força dele, eu acho muito... Primeiro, é que ele não está se manifestando publicamente há muitos meses. Sim, Orlando foi um... Então a imprensa joga no colo dele um pouquinho dessa articulação toda, mas eu te afirmo aqui que de articulação com a direita ele não tem feito nada. Então, está silencioso no canto dele, esperando o momento. E, de fato, o momento está muito conturbado. O Bolsonaro... Será que ele vai fazer igual o Getúlio, ficar 5 anos quieto? E volta. O Getúlio ficou lá na fazenda, lá tomando chimarrão. Olha, aí ele voltou. Mas não quer dizer que você ficando quieto, eu já percebi, porque eu não sou uma pessoa que se manifesta muito nas redes sociais. E isso não quer dizer que você perca a voz. Você pode ficar silencioso um tempão, você ficar postando, tá sempre reagindo a tudo que acontece todo dia, de todos os aspectos. Isso não necessariamente. Você parar de repente, não quer dizer que você vai perder tua voz, tua relevância. Eu acho que vai ser até bom para amadurecer e depurar um pouquinho a tua opinião e quem está com você. Então, eu não vejo negativamente ele ficando quieto. A não ser para situações assim, o que fazer com a direita, porque ela de fato está órfã. Então, nesse sentido, tem novas lideranças aí surgindo e tal. Serão esses os novos que estão surgindo, que ainda está muito cedo para dizer. Mas tem nome dessa nova direita? Tem, parece só um... Não tem muito nome. Tem 4 mas anos. Tá falando que existe o movimento da nova direita, que de novo, parece muito aquela história 4 anos do muda sapatênis, muito. sabe? Que ainda não... Esses aí tentam se validar pelo vácuo, né? Mas eu acho que a gente tem que sair do personalismo aqui. Eu acho que quando a gente entra...
na questão de ideias e valores, e quem é que mais bem representa isso, que tipo de movimento mais bem representa isso, você desambigua dessa de ter uma liderança. Certo. Né? E você começa a formar, de fato, uma liderança mais, ou seja, um movimento muito mais ideológico, que é o que eu acho que o Brasil precisa. Eu vou citar aqui um exemplo rápido, tá? Certo. Por que eu falo isso? Romênia, pior ditadura comunista que aconteceu no leste europeu foi da Romênia. Foi o último país a sair do comunismo. E saiu fuzilando o líder, etc. Depois teve a eleição presidencial. Os últimos 30 anos foram dominados por eleições presidenciais cujos líderes vinham de dentro do Partido Comunista, vinculados ao Partido Comunista dos anos 80. Então, ou seja, não teve essa depuração e essa criação de novas lideranças, porque não tinha esse movimento contrário, ideológico, e era tudo meio personalístico. Quem é que vai ocupar? Quem que é o melhor? Quem melhor ocupa o poder político é quem está preparado e organizado para ocupá-lo. Não existe essa de, tá vazio, tem um vácuo. No vácuo você não forma liderança. Então, geralmente, por isso que na Romênia, só ex-líderes comunistas é que vieram a ser os presidentes subsequentes ao ditador comunista. Tinha um movimento, Ceausescu. Um pensamento formado. Exatamente, não tinha nada da direita. Também, né? E só agora, esse era bravo, hein? Matou gente pra burro. Porra, esse era bravo, hein? Exato. Ceausescu foi um carniceiro absoluto. Mas só agora na Romênia, desculpa interromper, só agora, nos últimos 30 anos, é que você vê um movimento, de fato, sem uma liderança clara, mas pela liberdade, pelos valores de fato. Demorou 30 anos. Demorou 30 anos para você criar um movimento ideológico, porque eles veem que pela liderança pessoal, isso não funciona. Né? Você cai inevitavelmente no populismo, que tem um momento fugaz, e você não cria as instituições, você não cria as leis, você não cria os partidos que vão sustentar isso ao longo do período. Então você precisa de um movimento ideológico, sim, na população crescente. É isso que está acontecendo. E agora com essa questão aí da direita com o Bolsonaro fora de jogo, porque a gente sabe que na direita ele era como uma espécie de líder ali da direita. E aí a direita, cada um toma seu rumo. Cada um quer ser mais direita do que a direita, né? Eu sou mais limpinho. Direita sou mais direitão. Eu sou perfeitinho, eu sou mais limpinho. Mas a gente tinha o Bolsonaro como esse cara na liderança. O que o Lula fala na esquerda é meio que lei, né? E agora, pensando daqui 4 anos, caso não tenha um Bolsonaro, quem que você consegue enxergar que é o cara que vai liderar essa direita aí? Eles querem um nome. Mentalizei. A turma quer Não, mas tem nome. A turma já coloca nomes, Emílio. Eles começam a jogar pessoas como sendo solução. Agora, eu não vejo por aí. Podem vários surgir que estão mais visíveis agora. Você tem o governador aqui de São Paulo, você tem o governador de Minas Gerais. Sim. Eu diria que esses dois tem que ser igual na Suíça. Eles colocam 6 para ninguém crescer. Então, não tem um nome. O problema porque o cara da direita é esse. Então, mas não é da direita. É lógico que é. É da direita, é do ser humano. A esquerda é Lula e quando acabou. você vira presidente, muito poder. E você tiver muito poder, você vira meio um cara meio... Não precisa de ninguém. Dono de tudo. Dono de tudo. Entendeu? A Suíça, eles vão trocando para ninguém subir a crista. E tem 6 sempre. Tem sempre 6. Aí eles vão trocando comitê, entre eles. né? É um comitê. Rodízio, né? É um comitê pro cara não crescer, pô. Qualquer cara que você colocar lá, ele vira um cara... É isso que eu diria que é uma evolução que eu gostaria de ver no Brasil. Eu acho que essa questão de o sistema presidencialista, ele fomenta populismo. Ele é um incentivo ao populismo, ao personalismo, ele é um incentivo a isso. É o cara que vai vir, salvar e tal, isso aqui. Eu não acredito nisso. Eu acredito que isso só vai dar muita instabilidade. Tá? O único país presidencialista que deu certo é os Estados Unidos. O único. Os outros países presidencialistas do mundo são todos de baixo, médio IDH ou pobres. Os países mais ricos são parlamentaristas, todos eles, praticamente. E o que existe no parlamentarismo? Você tem no parlamento ideológico como você tem na Europa. Você tem um centro-esquerda, um centro-direita. Você tem as instituições separadas do governo. Então você tem uma estabilidade muito maior e quando você discute políticas públicas, nunca sai muito fora uma interferência muito dessa menor realidade. Né? O que um líder pode oferecer? O que é real, o que é factível. Então o populismo geralmente ele sai fora daquilo que é real e valoriza muito mais o ideal, e o ideal é sempre desestabilizador. Né? Seja pelo bem e pelo mal. No nosso caso do Brasil, eu acho que o Jair Bolsonaro foi populista? Foi populista. Agora... caramba! Não, claro, como uma boa parte dos presidentes brasileiros foram. Agora, existe
isso já está bem pacificado até no contexto... você vê os acadêmicos falando de populismo e tal. O populismo, se ele é usado para melhorar as instituições, porque tem um antigo cientista político que fala que o grau de institucionalização no país... eu diria que é o futuro, né? Você institucionalizar tudo. Ao mesmo tempo, isso é a criação de uma tirania. Né? Na minha opinião, nós já estamos nessa tirania. Nós já estamos na tirania de Estado. Então, o populismo é bom para romper com a tirania de Estado. Então, eu particularmente falando, na minha opinião, eu vi o populismo do Jair Bolsonaro como benéfico para romper com a tirania de Estado que nós temos. Isso já ultrapassa a atualidade. Estou falando de mais de... certamente depois do pós-guerra. Então, é que foi criada essa realidade. Então, eu vejo o populismo, quando é com esse intuito de romper com algumas instituições e torná-las mais abertas, sair de ser instituição fechada para tornar uma instituição mais aberta, só o populismo faz isso. Não pode deixar também na mão da instituição que ela vai se abrir naturalmente, a não ser que você tenha um sistema de freio contrapeso que não deixa ela se fechar. Mas o que nós temos? Agência reguladora que pode passar multa, os caras não são eleitos. Eles governam por normas, isso não são eleitos. A mesma coisa um TSE da vida. De onde já se viu um TSE governar o país da maneira que está governando? Mas não tem freio contra o Estadão? Você leu o editorial do Estadão? O Estadão deu uma cutucada no Alexandre. Sim. Muito educadamente. Lógico. Muito revisado. Muito educadamente. Muito educadamente. Deu uma cutucadinha. Falou, olha, o cara não pode fazer o que ele está fazendo. Ir lá numa palestra... e falar sobre algo que ele está julgando, que ele está abertamente para um público. Olha, estou aqui e tal. Né? Quer dizer, cresceu também o... Sim. Mas, lembre-se, eu não vou falar isso. Eu vou falar. Vai. O pavão de hoje é o espanador de amanhã. Nunca se esqueça disso. E o destaque do carnaval. Certo? Bom, mas... a gente tá animado. Pô, eu queria agradecer a tua presença aqui. Vocês estão animados? Poxa, eu comecei aqui bem... Do quê? Desanimado? Não, eu comecei aqui, a reação não foi tão animadora assim. Quando você chegou, a gente aplaudiu pra cacete, fizemos uma chamada. A reação não foi tão boa assim. Você achou que não? Você achou que a gente recebeu mal? Eu dei uma esfriada aqui. Você é querido. Não, a gente tá atuando. Eu gosto de falar a verdade. Eu gosto de falar o que é real. É lógico. Também não ficar... Falsa esperança não é comigo, não. Eu acho que tá todo mundo esperando alguma coisa, esperando um projeto do país, esperando... Mas isso que eu até perguntar para o deputado, qual é a pauta? Porque... Olha, a pauta no momento, antes eu diria, se a gente tivesse um segundo governo do Bolsonaro, a pauta seria espetacular, na minha opinião. Em 2026 a gente teria um país de fato líder mundial, dominando e definindo os rumos da humanidade, tá? Em 2026. Bom, não temos o governo do Jair Bolsonaro. Temos aí um novo populista que, como eu mencionei, engatou a marcha ré e está acelerando. Está acelerando para de volta para o início do século XX. Isso, exatamente. Lá para trás, né? Revolução Russa, etc. Está voltando atrás. Companheirada. Esquerda revolucionária. Isso aí. Cujos ideais já foram completamente retirados da discussão de países aí mais evoluídos. A gente ainda está com esse retrocesso aqui na nossa região. Muito bem. Então, com relação a isso, e dado o fato que a oposição ainda está se formando, eu espero que daqui a uma semana, se a gente refazer essa entrevista, talvez a gente tenha boa notícia. Talvez não sei. Na atualidade, a gente está formando uma oposição. A gente vai começar as votações essa semana. E aí a gente vai começar a ver quem de fato é a oposição, o tamanho da oposição, e se dá de fato para a gente ter uma linha de defesa contra os projetos do governo. A linha de defesa que eu via como sendo bem tangível, mais tangível do que a atual, era a presidência do Senado e a presidência da Câmara. Ali sim você teria uma linha de defesa muito mais clara, se por acaso fossem... Para não engavetar mas já foi, não fazer o que estão fazendo, entregando o legislativo para o executivo. Então, mas, por exemplo, se você for pensar bem, o Bolsonaro, na verdade nem foi o Bolsonaro, acho que é mais o Paulo Guedes, né? Foi, pela primeira vez o Brasil teve uma coisa assim mais pro lado liberal, né? Que era mais olhando o mercado, não era tão focado em assistencialismo, essa coisa toda, que sempre foi a pauta do Brasil, né? Então você tinha uma oportunidade ali de ver o que poderia ser se ele caminhasse para esse lado. Olha só, Emílio, o ministro do Lula, o Luiz Marinho,
O Marinho é o do trabalho. Perguntaram para ele, tem algumas empresas saindo, preocupadas, e falaram, você não tem medo, por exemplo, do Uber sair do país? Aí ele falou, não, se o Uber sair, a gente chama os Correios. O Correios o Correio vai te entregar a carta e te dar carona. São uma empresa logística e eles resolvem. Então você vê como é a mentalidade. Tudo gambiarra. Né? É reestatizar, é expulsar empresas. É um caminho errado. Se as empresas não estão querendo vir para cá ou estão saindo, a gente tem que se perguntar o porquê. É muito ruim. Às vezes eu fico pensando se a oposição, e se eu quisesse ser realmente oposição, eu não estaria criticando o governo. Se eu realmente quisesse ser oposição, eu estaria falando assim, olha, governo Lula, é isso aí, estatiza tudo. Não, mas é... Pra dar errado... Aumenta impostos. Aí, meu amigo. Pra afundar o barco. Vai 100% de imposto. Acaba com a herança. Tira a herança de todo mundo. Acaba com a propriedade privada. Faz isso aí mesmo, Lula. Faz rápido. Por quê? Não, mas aí é a teoria do Paulo Guedes. Ele falou assim, o brasileiro só vai saber o que é a Venezuela o dia que a gente chegar lá. Pois é, mas o problema da Venezuela é que não foi rápido. 25 anos. É que tinha uma oposição lá. E eles ficavam segurando, fazendo o bom senso. Aí passa 1, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Pô, de repente você vê. Você já não tem mais oposição. Agora, se ele fizesse tudo agora, gera uma crise imediata, você tem um problema... Você tá torcendo pra dar errado muito rápido. Pois é, não, seria um pensamento. Se eu fosse realmente oposição, eu falaria, Lula, você tá fazendo a coisa certa. Vai com tudo, acelera esse plano comunista e rápido. Entrega o Brasil pra Argentina, pra Venezuela. Pergunta pra eles o que eles querem do Brasil. Entrega tudo logo. E olha, acaba com o nome Brasil também, com a bandeira. Tira logo essas cores verde e amarelo. Bota tudo vermelho. Faz isso aí logo. O Sami já comprou passagem. Isso é oposição, tá porque ali. A reação a isso ia ser muito brutal. Agora, se é um puta anarquista, hein? Se a gente faz Fala uma que oposição... o cara é da monarquia, é um puta anarquista. Tirou a coroa, meu amigo. Eu tô falando se eu fosse oposição. Mas ele é elegante. Né? O senhor é fofo. O que a gente tá fazendo... Isso aí. Nosso princeso. O que a gente tá fazendo aqui é a saída de bom senso. É tentar preservar tudo aquilo que a gente construiu aí dos últimos 500, 600 anos de existência, né? Como ideia, como país, etc. Então, isso, na minha opinião, neste momento aí, eu já não sei o tamanho da força. A gente ainda vai medir essas forças agora, as próximas semanas. Muito bem. Mas se de fato a gente for atropelado, então vamos ver. Aguarda. Muito bem. Luiz Felipe de Orleans e Bragança conversou aqui com a gente, ele é deputado federal. Ele tem um livro bacana. Eu ganhei o seu livro, que é o... Porque o Brasil não dá certo. Libertadora. Porque o Brasil é um país que não dá certo. Porque o Brasil é um país que não dá certo. Eu tenho esse livro lá. É muito legal. Tá à venda o livro? Tá à venda, ótimo. Esse livro é muito legal. Feliz com o resultado. E feliz e infeliz. Gostaria de não ser um livro mais tão relevante. A leitura é muito didática, é uma leitura bacana. Você trouxe ele... Eu tive o privilégio. Tá assinado por ele. Põe aí a fotinha aí pra você comprar na Amazon, lá nas redes lá. Compre na Amazon antes que acabe também. Antes que vai o nome é Porque o Brasil... Porque o Brasil é um país atrasado. É esse aí, ó. Esse livro. É muito legal. Muito legal. Show. Luiz Felipe, obrigado pela sua presença. Obrigado a todos vocês, parabéns pelo Boa programa. sorte lá, estamos contando aí com vocês. Sempre que tiver novidade, traga aqui pra gente. Continua a cobrança aí, agradeço a todos vocês. Muito obrigado. É isso aí.